O som dos tiros ecoou pelas ruas de Englewood naquela tarde de 4 de agosto de 2020. Um som tristemente familiar para aquela comunidade do South Side de Chicago. Mas estes tiros, disparados por volta das 16h30, não seriam apenas mais um registro nas estatísticas de violência da cidade. Eles marcariam o fim violento de uma das figuras mais proeminentes, infames e emblemáticas da nova geração da cultura das gangues de Chicago. F.B.J. Duck. Sua morte não foi um incidente isolado. Foi o capítulo final de uma saga complexa, alimentada por décadas de segregação, pobreza, rivalidades intestinas e amplificada pela era digital, onde diss tracks e posts nas redes sociais podiam ser tão perigosos quanto uma arma apontada. Para compreender a magnitude do caso F.B.J. Duck, é imperativo mergulhar nas origens, não apenas do homem, mas do ambiente que o moldou. Englewood é um bairro sinônimo de desafios. A desindustrialização, o abandono governamental, o encarceramento em massa e a profunda segregação racial criaram um caldeirão de desespero e violência. Das cinzas desta realidade, surgiram poderosas organizações de gangues, e suas disputas moldaram a geografia social da área por gerações. A guerra entre os Black, Disciples, BDs e os Gangster. Disciples, GDs, é uma das mais longas e sangrentas, embora compartilhassem um nome similar e uma origem comum. A fratura entre as duas facções tornou-se um abismo intransponível, um conflito passado de pai para filho, uma maldição hereditária. F.B.J. Duck nasceu neste contexto. Seu grupo, os Flyboy Gang, FBG, era afiliado aos Black Disciples, dominantes na área de O-Block e nas proximidades da 64th e King Drive. Do outro lado da linha divisória física e metafórica, estavam os GDs, com forte presença na 63rd e Halsted, e seus aliados, incluindo os Strong Thorough Living. A rivalidade entre O-Block e GD foi intensificada exponencialmente no início dos anos 2010, com a ascensão do Drill Music, um subgênero do hip-hop que emergiu diretamente das guerras de gangues de Chicago. Artistas como Chief Keef, Lil Reese e o próprio King Von transformaram suas realidades brutais em música explícita, nomeando inimigos, detalhando violências e glorificando retaliações. A música tornou-se um braço extensionista da guerra, uma ferramenta de propaganda e provocação com alcance global. Duck emergiu como uma estrela desta nova leva. Diferente de muitos de seus pares, ele possuía um carisma singular e uma habilidade inata para a performance. Suas músicas, embora profundamente enraizadas na violência do drill, eram frequentemente pontuadas por um humor ácido, uma energia contagiante e uma entrega vocal distintamente melodiosa. Ele não apenas relatava a vida nas ruas, ele a teatralizava. Vídeos no YouTube como Dead Bitches e Exposing Me acumularam milhões de visualizações. Nestas produções, Duck e seus companheiros de FBG dançavam despreocupadamente em território inimigo, uma afronta direta e ousada que era ao mesmo tempo um ato artístico e um ato de guerra. Cada gesto de zombaria, cada letra que nomeava um oponente falecido, era uma violação de um código não escrito, um insulto que demandava resposta. Esta foi a dualidade que definiu F.B.J. Duck. O artista talentoso que entendia o poder da mídia e o soldado de rua comprometido com a lealdade ao seu quarteirão. Ele se tornou o rosto público da rivalidade de sua facção, e com isso, tornou-se inevitavelmente um alvo principal. Sua persona pública era uma provocação constante, um desafio lançado diariamente aos seus inimigos através das telas de smartphones em toda a cidade. A tensão era palpável e insustentável. Muitos dentro e fora da cena previram um destino trágico, um sentimento que o próprio Duck parecia articular em suas letras, uma melancolia disfarçada por bravata. O palco para o assassinato foi deliberadamente escolhido para maximizar o impacto e a humilhação. O distrito comercial de Oak Street, no luxuoso bairro de Gold Coast, a quilômetros de distância de Englewood, a um mundo de distância da realidade cotidiana de Duck.
Esta não era uma área de disputa de gangues, era um santuário de consumo de luxo, repleto de boutiques de grife como a Giorgio Armani e a Dolce & Gabbana. A ironia era cruel e profundamente simbólica. Levar a guerra até o coração da opulência de Chicago era uma mensagem clara. Não há refúgio, não há escapatória, nem mesmo nos enclaves mais protegidos dos ricos. Por volta das 16h30, Duck estava junto com um grupo de amigos em frente à loja de roupas de luxo, Platinum Luxury Loungewear. Eles estavam descontraídos, comprando roupas, aproveitando o dia. A cena foi meticulosamente observada. 2 carros, um BMW SUV e um Honda Pilot, circularam pelo quarteirão, passando pelo grupo lentamente, como tubarões farejando presas. Era uma manobra de reconhecimento, um prelúdio sinistro. Minutos depois, os veículos retornaram. Desta vez não passaram. Pararam abruptamente. Portas se abriram, e pelo menos 2 indivíduos encapuzados, vestidos de preto e armados com rifles de assalto, desceram e abriram fogo contra o grupo com uma fúria devastadora. A cena transformou-se instantaneamente em caos. Os tiros, rajadas rápidas e automáticas, ecoaram entre os edifícios de pedra e vitrines reluzentes. Turistas e compradores ricos se jogaram no chão, correram em pânico para dentro das lojas. Duck foi atingido múltiplas vezes, assim como 2 de seus acompanhantes. Os atiradores, com uma frieza chocante, retornaram aos seus veículos, que fugiram da cena a alta velocidade. FBG Duck foi transportado às pressas para o Northwestern Memorial Hospital, mas seus ferimentos eram gravíssimos. Ele foi declarado morto poucas horas depois. Tinha 26 anos. O assassinato chocou a cidade e reverberou através da indústria musical. A brutalidade, a ousadia do local e o perfil da vítima garantiram que o caso recebesse atenção nacional imediata. O Chicago Police Department, sob intensa pressão, tratou o caso com prioridade máxima. A investigação foi uma obra-prima de trabalho de detetive tradicional, combinado com análise de dados digital forense. Os investigadores sabiam que este não era um crime aleatório, era o ápice de uma guerra pública. Eles mergulharam no mundo online de Duck e seus associados. Cada postagem no Instagram, cada tweet, cada menção em música de drill, cada comentário hostil foi coletado e analisado como evidência potencial. As câmeras de segurança da área de Gold Coast eram ubíquas e de alta definição. Elas capturaram os veículos dos assassinos, sua rota de fuga e, crucialmente, imagens nítidas dos próprios veículos. A primeira grande quebra veio com a identificação do Honda Pilot utilizado na fuga. As câmeras o capturaram circulando na área antes e depois do tiroteio. Uma busca nos leilões de veículos levou os investigadores a descobrir que aquele Honda Pilot específico havia sido comprado por um indivíduo chamado Carlos Offord apenas algumas semanas antes do homicídio. Offord era um conhecido membro dos Gangster Disciples. Esta foi a primeira peça crucial do quebra-cabeça, ligando diretamente o crime a uma facção rival. A partir daí, a rede começou a se desenrolar. Análise de telefones celulares, rastreamento de torres e ordens judiciais. Para dados de localização, colocaram vários suspeitos na cena do crime na hora exata do assassinato. As pistas digitais pintavam um quadro claro de meticuloso planejamento e coordenação. Os investigadores identificaram um phone cluster, um grupo de telefones que se moviam juntos, que partiu do South Side em direção ao centro na tarde do crime, fez um círculo na área de Oak Street durante o tempo do assassinato, e então fugiu de volta para o território GD. Em novembro de 2020, o grande júri federal indiciou 6 homens pelo assassinato: Charles Liggins, Marcus Smart, Christopher Thomas, Kenneth Robertson, Carlos Offord. As acusações foram severas. Conspiração para cometer crime de racket, com base em suas atividades como membros dos Gangster Disciples e Murder in Aid of Racket. O uso do Estatuto. RICO, uma lei federal originalmente concebida para derrubar a máfia, foi um movimento estratégico crucial. Ele permitiu que o caso fosse federalizado, afastando-o do sistema judicial estadual, muitas vezes sobrecarregado,
e permitindo penas muito mais severas e recursos investigativos mais amplos. O processo judicial que se seguiu foi um espetáculo sombrio, revelando a mecânica interna de um mundo que a maioria só conhecia através de videoclipes. A promotora, liderada por advogados federais, construiu seu caso sobre um alicerce de evidências esmagadoras. Evidências físicas e de vídeo. As filmagens de vigilância dos carros, da circulação e da fuga foram irrefutáveis. Elas foram vinculadas aos suspeitos através de outras câmeras que os capturaram, entrando e saindo dos veículos em outros locais. Evidências de localização por celular. Dados detalhados de torres de celular colocaram os telefones de cada acusado no South Side antes do crime, viajando juntos em direção ao centro, estacionados na área de Oak Street durante o tiroteio e fugindo juntos depois. Redes sociais e letras de música. O próprio mundo que os acusados habitavam se voltou contra eles. A promotora apresentou dezenas de posts do Instagram, tweets e letras de música dos acusados e de Duck. Eles usaram isso não para provar os crimes em si, mas para estabelecer motivação, intenção, a associação à gangue e a natureza da rivalidade. Posts comemorando a morte de Duck, fotos posando com armas semelhantes às usadas no crime e letras de música que detalhavam violências passadas foram todas admitidas como evidência do contexto da conspiração. Testemunhas cooperantes. Em um caso tão complexo, testemunhas internas são frequentemente a chave. Um dos acusados, diante da montanha de evidências, optou por negociar um acordo de delação premiada com a promotoria. A defesa tentou, sem sucesso, argumentar que as evidências eram circunstanciais, que a localização por celular era imprecisa e que as postagens nas redes sociais eram apenas bravata, artística ou de rua, não admissíveis como evidência de crimes reais. No entanto, o volume e a consistência dos dados foram avassaladores. O caso da promotoria era uma narrativa coesa e inescapável, mostrando homens motivados por uma lealdade de gangue fanática que planejaram meticulosamente o assassinato de um inimigo de alto perfil como um ato de guerra e uma forma de ganhar status dentro de sua organização criminosa. O julgamento foi também um exercício de tensão racial e social. Os acusados, todos jovens negros de comunidades carentes, sentavam-se no Tribunal Federal, julgados por um sistema que muitos olham como parte integrante da máquina opressora, que criou as condições para a existência das gangues em primeiro lugar. A defesa, em alguns momentos, tentou tocar nesta corda, argumentando que o ambiente de Englewood, a pobreza e a falta de opções contextualizavam, se não justificavam, suas ações. A promotoria, no entanto, manteve o foco estrito nos atos específicos dos indivíduos naquele dia, apresentando-os não como produtos do ambiente, mas como perpetradores conscientes e calculistas de um assassinato brutal. Em dezembro de 2023, após um julgamento longo e emocionante, o veredicto foi anunciado. Todos os 6 acusados foram considerados culpados de todas as acusações principais. A sala do tribunal ficou em silêncio, enquanto familiares de Duck e dos acusados choravam, cada grupo por uma razão diametralmente oposta. A sentença ainda está por vir, mas eles enfrentam obrigatoriamente a prisão perpétua sem liberdade condicional, um fim previsível para uma história que parecia destinada à tragédia desde o início. O legado do caso FBJ Duck é complexo e multifacetado. Em um nível imediato, ele representa uma vitória significativa para a aplicação da lei. O uso bem-sucedido de estatutos federais. RICO e a integração de inteligência digital sinalizam um novo playbook para processar crimes de gangues de alto perfil, mostrando que posts online não são mais apenas palavras ao vento, mas podem se tornar elos em uma corrente de evidências. Para a cidade de Chicago, o caso é um microcosmo de um ciclo de violência que parece interminável. A morte de Duck não trouxe paz. Pelo contrário, ela desencadeou uma nova onda de retaliações sangrentas com uma série de assassinatos atribuídos a vinganças por sua morte. A morte de King Von em um tiroteio em Atlanta poucos meses depois, em novembro de 2020, foi amplamente interpretada nas ruas como uma retaliação direta pelo assassinato de Duck, ilustrando como o ciclo se perpetua,
ceifando até mesmo aqueles que escaparam para a fama e relativa riqueza. Culturalmente, a morte de Duck colocou um holofote sombrio sobre o drill music. O debate sobre se a música incita violência ou simplesmente a reflete foi reacendido com fervor. Muitos apontaram para o caso como a prova definitiva de que as linhas entre arte e vida real haviam se dissipado completamente, com consequências mortais. Artistas da cena agora enfrentam um dilema existencial. Como podem narrar suas realidades sem incitar mais derramamento de sangue? Como podem lucrar com uma cultura que exige um tributo em sangue? Acima de tudo, a história de F.B.J. Duck é uma tragédia humana profundamente americana. É a história de um jovem de talento inegável, criativo e carismático, que foi consumido pelo mesmo ecossistema que o tornou famoso. Ele foi um produto de seu ambiente, um símbolo de resistência para alguns, um arquiteto de sua própria destruição para outros. Sua vida e morte são um reflexo distorcido dos fracassos da sociedade. Fracasso esse que notabilizou ao falhar em fornecer segurança, oportunidade e esperança para comunidades como Englewood. O vácuo resultante foi preenchido por gangues que oferecem lealdade, identidade e proteção, distorcidas que sejam, e por uma economia que glorifica a violência e a hipermasculinidade. O caso judicial encerrou-se com condenações, mas a história maior permanece em aberto. A condenação de 6 homens não extinguiu a chama da rivalidade, não reconstruiu as comunidades dilaceradas pela guerra, nem trouxe de volta os inúmeros jovens perdidos para esta guerra sem fim. F.B.J. Duck tornou-se uma lenda, um mártir, um aviso. Seu nome é sussurrado com reverência em algumas esquinas e com desprezo em outras. Sua história é um conto cautelar para a era digital. Um lembrete sombrio de que no mundo interconectado de hoje, a persona que você projeta online pode, no final das contas, atrair balas da vida real. O eco dos tiros em Oak Street ainda ressoa, não apenas nas ruas de Chicago, mas na consciência de uma nação que continua a lutar para encontrar uma resposta para a violência que seus próprios fracassos ajudaram a criar. Duck possuía um talento bruto e inegável. Seu carisma transbordava pela tela do YouTube. Ele tinha a capacidade de conectar, de entreter, de criar. Para onde esse talento poderia tê-lo levado, se nutrido em um ambiente diferente? Lamentamos a artista que ele poderia ter se tornado, os palcos que poderia ter pisado, a música que deixou de compor. Sua vida foi reduzida a uma diss track eterna. Sua arte para sempre vinculada à sua morte trágica.